Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Chegou, meus amigos, o encadenado Batman 89 da editora Panini Comics. Lançamento aí que acaba sendo propício, tendo visto que estamos com um filme chegando aí que envolve este personagem também. Antes de eu entrar nos detalhes técnicos aqui do lançamento da Panini, é bom dar um contexto histórico envolvendo o lançamento desse trabalho. Eu já tinha feito aqui no canal um vídeo sobre a tentativa de dar continuidade nas histórias do Batman do Tim Burton através de quadrinhos, seguindo basicamente o que seriam os quadrinhos do Batman em 66 que estavam sendo publicados na época. Uma das pessoas que fez o desenho desse quadrinho aqui, que é o Joey Quinones, trouxe essa ideia e acabou publicando os dos seus desenhos aí nos seus blogs. E eram ideias interessantes envolvendo a continuidade de todo esse universo, com Duas Caras, com Arlequina, com Batgirl e assim por diante. Até porque nos bastidores da construção de uma continuação pós-Batman Retorno existia pelo Tim Burton. Ele queria fazer um terceiro Batman, mas ele acabou sendo aí convencido a não fazer esse filme, por todos os problemas que aconteceram na época com o McDonald's, que encheu as paciências envolvendo o conteúdo do filme do diretor. Também tem um vídeo aqui explicando sobre toda essa treta envolvendo o McDonald's e Batman Retorno. Então a ideia era pegar todos esses conceitos que iriam ser colocados no terceiro filme do Burton e trazer para os quadrinhos. Tempos depois, então, o Quinones conseguiu fazer isso através dessa obra aqui, essa minissérie em 6 partes que mostra então uma continuação de Batman Retorno, com Batman um pouco mais envelhecido, mas aqui nós temos uma espécie de continuação direta dos eventos de Batman Retorno, trazendo então tudo que a gente poderia ter visto no terceiro filme do Burton deste personagem. E eles trouxeram também aqui o Sam Raimi para fazer o roteiro do quadrinho, que foi o roteirista do primeiro filme. Ele iria fazer também o roteiro do segundo filme, mas o Tim Burton quis mudar um pouco as coisas, trazer um conceito um pouco mais próximo daquilo que ele pensava do Batman, por isso o Raimi não tem tanta participação em Batman Retorno. Bora dar uma olhadinha na edição da Panini e fazer breves comentários, já tem uma resenha mais aprofundada aqui de cada uma das edições e uma playlist própria quando o quadrinho saiu lá nos Estados Unidos. Fica a dica para você dar uma olhadinha também nessa playlist. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus, quero saber a sua opinião também, bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então é isso, meus amigos e amigas, Batman 89, trabalho do Sam Raimi e Joey Quinones trazendo aí as aventuras do Batman lá do universo do Tim Burton, conhecido agora como Batman 89. É o mesmíssimo Batman lá dos filmes que a gente viu, o Batman 89 e Batman Retorno? Olha, é e não é ao mesmo tempo. Porque aqui a gente vê uma continuação de todos os eventos que foram propostos lá naquele universo, inclusive com filmes que não aconteceram. Mas ao mesmo tempo, a realidade dos filmes ela segue um escopo diferente, inclusive com o filme do Flash. Mas ainda assim um estudo bem interessante do que envolve as aventuras desse Batman aqui pela perspectiva do roteirista que fez o primeiro filme, né, que escreveu o primeiro filme, bem como do Joey Quinones, que é um grande fã do universo do Tim Burton. Temos aqui então a lombadinha, né? Sempre famosa lombada, Batman 39, tem o Batmanzinho pequenininho aqui, inclusive tem um verniz aplicado aqui no quadrinho, e ao mesmo tempo temos a quarta capa com essa belíssima capa aqui, né? Gosto muito de como aparecem todos os elementos importantes aqui desta história. Inclusive o verniz aplicado aqui fica pro vilão da trama, que é o Duas Caras. Anyway, vamos começar então a brincadeira. Essa capa aqui também é muito bonita, acho ela muito bacana. Outra capa bacana aqui. Enfim, né, cheio de momentos importantes aqui na questão do desenho do Joey Quinones. É sempre bom dar o contexto do que envolve este universo aqui. O Tim Burton, ele planejava trazer o Duas Caras como vilão em algum momento das suas aventuras. E nós tínhamos o Billy Dee Williams vivendo o Harvey Dent no primeiro filme do Batman. É claro que a gente viu com os filmes de Joel Schumacher que eles seguiram um caminho diferente e acabaram trazendo o Tommy Lee Jones para ser o Duas Caras, uma versão meio bizarra. Eu gosto dessa página aqui porque ela também traz muitas referências no que envolve não só o que é o universo do Tim Burton do Batman, mas o que são os filmes do Tim Burton. Referência aqui a Marte Ataca, nós temos aqui também referência a Beetlejuice, com a Winona Ryder aqui, nós temos o casal que aparece lá, que acaba morrendo assim por diante, temos um besouro aqui, né, um besouro suco, aqui também, ó, é um besouro? Acho que é, né, mas enfim, pelo menos essa menina que ela tá vestida tal qual aquele filme lá, que é Halloween, mas que é de Natal também, que me fugiu da cabeça o nome, peço desculpa, o pessoal fica revoltado quando eu esqueço as coisas. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. Enfim, a história então vai mostrar aqui as séculas do Coringa, que até apareceram aqui, né, rapidamente. Aqui, ó, nós temos também uma referência ao Prince, que foi uma figura importante na divulgação do filme lá em 89, com a trilha sonora. Mas aqui, então, esse personagem ele faz parte dessa gangue que está tentando roubar alguns aparatos, algumas coisas de um banco. E o Batman vai lá impedir
tudo isso. E isso acaba sendo um ponto importante para o caminhar da história, para algumas revelações que vão acontecer com o passar da trama. Enquanto nós vemos então o Harvey Dent interagindo com a Barbara Gordon, filha do comissário Gordon. Eles são um casal aqui e tem toda uma construção das suas posições políticas em Gotham City. O Harvey sendo o DA, District Attorney, ou aqui no Brasil conhecido como promotor público, e a Barbara faz parte da polícia. Ela tem um cargo importante, então, dentro da força policial de Gotham. Os desenhos aqui do Joe Quinones vão ter uma sutileza em mostrar, então, as diferenças no que envolve o futuro, né? Os foreshadows que envolvem o Duas Caras, que é sempre muito importante nas histórias do personagem, que tem uma ligação importante com o bairro pobre de Gotham, que acaba sendo algo importante aqui durante a tratativa do roteiro do Sam Hamm. Eles vão tocar muito no lado social da cidade, que é uma coisa que pode não parecer aparente nos filmes do Burton, mas ainda assim tem um pouquinho disso. Quando o Burton acaba retratando o Gotham City dele toda detonada, suja, assim por diante, você vê um pouco ali sendo tratado de uma maneira indireta sobre as mazelas de Gotham City, mas que o Sam Hamm dá uma escancarada nesse sentido, bem como o papel não só do Batman, mas também do Bruce Wayne dentro do que envolve então esses problemas sociais em Gotham. Eu vou reforçar que pode ser uma coisa que, para quem gostava ou gosta ainda dos trabalhos do Burton com o Batman, pode ser algo que não faz muito sentido, mas para mim fez sentido durante a trama aqui do Joe Quinones e do Sam Hamm. E aí nós temos a introdução de outro personagem importante que também apareceria nos filmes do Burton, que é o próprio Robin. O Robin, na verdade, ele teria sua participação no Batman Retorno, só que como tinha muitos personagens aparecendo, Pinguim, Mulher Gato, Max Shrek, o próprio Batman, eles resolveram cortar então a participação do Menino Prodígio. Ele apareceria em um terceiro filme do Burton, só que depois acabou sendo o filme do Joe Schumacher lá com o Chris O'Donnell vivendo o Menino Prodígio. Aqui eles colocam o Robin sendo um garoto desse bairro pobre, tal qual vem o próprio Harvey Dent, analisando todas as situações, todas as mazelas que esse bairro acaba passando dentro da cidade. Gostei como o Sam Hamm e ao mesmo tempo o Joe Quinones conseguem aproximar esses dois personagens, entre aspas, novos, dentro desse universo, estabelecer um vínculo entre eles e sobre as suas criações. Porque nós temos aqui tanto Duas Caras quanto o Robin surgindo durante toda a trama. E não é um segredo, né? Já tá na capa, contra a capa aqui, esses dois personagens. Você vê referência até ao Cavaleiro das Trevas aqui, com essa pintura, com essa gangue que aparece. É legal como o Joe Quinones consegue fazer esse trabalho aqui se divertindo, né? Trazendo muitos easter eggs. A própria moeda gigante, que é um item poderosíssimo da Batcaverna, do Homem-Morcego, acaba tendo sua origem aqui nessa história, pelo menos essa versão aqui do Batman 89. Enfim, a história vai rumar então para o momento onde a gente vai ver a criação do Duas Caras e você vai ver um aspecto dentro do roteiro do Sam Hamm que é estabelecer a dualidade, ou melhor, as realidades paralelas do que envolve os acontecimentos dessa história. Como a gente está falando de Duas Caras aqui, nós temos momentos onde ele imagina como seria a vida dele seguindo por um ponto e seguindo por outro ponto, dentro da cabeça do personagem especificamente. Por exemplo, um ponto onde ele acaba não tendo seu rosto desfigurado, que acaba sendo importante, e ao mesmo tempo um ponto onde acaba sendo a realidade mesmo que ele convive, que ele vive na verdade, que é se tornando realmente o vilão do Batman. O Sam Hamm vai estabelecendo esses detalhes aqui que acaba às vezes dando uma quebrada no ritmo da trama, confesso. Às vezes a história fica meio estranha quando você aborda então essas duas perspectivas de uma realidade que não aconteceu e uma realidade que aconteceu dentro da cabeça do Harvey. É meio esquisito, mas faz sentido dentro do que ele quer brincar aqui com as inúmeras possibilidades de vida desses personagens. Então eu acho interessante como ele estabelece esses Duas Caras tentando criar uma origem que se diferencia um pouco do que envolve os outros Duas Caras que a gente conhece. E outra personagem que acaba tendo uma participação importante é a própria Mulher Gato voltando. Ela apareceu no final do Batman Retorno, ela estava viva, e aqui a personagem acaba dando o ar de sua graça e busca combater também a elite de Gotham City. Ela tem um ponto importante aqui dentro dos trabalhos dessa história. Talvez uma outra crítica que eu vou trazer aqui é o fato de algumas vezes as aparições da Mulher Gato me parecerem um pouco forçadas, assim, né? São vários personagens que estão sendo trabalhados aqui. Mulher Gato, Duas Caras, Robin, Barbara Gordon. Então você vê uma trama um pouco mais inchada. Então me parece que às vezes ela está um pouco ali sobrando na trama, por mais que ela tenha uma participação fundamental, importante mais pro final
da história. E conforme eu destaquei, a história vai focar muito nessa parte social, a ponto desse bairro onde o Robin vivia e o próprio Harvey vivia, ter um confronto forte com a polícia. Cada vez mais você vai ver discussões nesse sentido aqui, de uma revolta social em tudo que está acontecendo, com a própria participação da família Wayne no passado, da família do Winston, que é o Robin. Realmente é uma coisa muito inesperada. Quando você pega os filmes do Tim Burton que fala sobre o Batman lá com o seu lado sombrio, trevoso, e aqui você vê uma fundamentação muito grande no que envolve esse lado social de Gotham, realmente acaba sendo uma surpresa que para mim foi grata. As construções da dualidade aqui do Harvey também, eu acho legal como ele vai fazendo tudo isso aqui, tanto o roteirista quanto o desenhista. Belas capas do Jake Nunes. O Jake Nunes é um bom desenhista, assim, trazer essas pin-ups. Às vezes a narrativa dele pode ser um pouco mais cansativazinha, sabe? Além disso, a maneira como a história, às vezes, acaba quebrando a ligação entre um quadro e o outro, entre uma página e outra, pode dar uma atrapalhada. Tem coisas que acontecem assim de uma maneira muito rápida entre um detalhe e outro. Como o fato, por exemplo, do Alfred chegar e falar, olha, o Harvey Dent está vindo pra cá. E no quadro seguinte, assim, você vê aquela coisa acontecer sem parecer que existe uma passagem de tempo especificamente. Então isso pode atrapalhar um pouquinho a leitura para quem tem esse problema. Às vezes a narrativa realmente se perde um pouquinho nesse aspecto. Mas o Jake Nunes compensa com um belo traço. Eu gosto muito do desenho dele. E as homenagens que ele vai fazendo, fez homenagem a Akira até, trouxe essa Batmoto aqui intensa. Ele realmente soube se divertir com aquilo que ele gostaria de fazer com esses personagens. Esses momentos que ele acaba mostrando um pouco do que é o Duas Caras, nas suas esquisitices, nos seus problemas e assim por diante, são bem feitos. O desenho sabe retratar muito bem isso. Então esse é um ponto positivo. Tem um ponto negativo e um ponto positivo. Os dois quadrinistas aqui sabem brincar no que envolve o Duas Caras. É uma boa história do Duas Caras, eu diria. É uma boa versão do personagem aqui dentro dessa faceta do Batman 89. Chegando mais pro final do quadrinho, você vai ver então a Mulher Gato fazendo revelações sobre aquele roubo que estava acontecendo, que eu acabei destacando no começo da história. Essa parte da trama tem uma ligação muito forte aqui com os acontecimentos posteriores do quadrinho e tudo que o próprio Harvey está buscando e que vai acabar colocando o Batman em talvez um problema. E aqui você vê de novo como a página acaba mostrando uma realidade acontecendo e outra realidade acontecendo, mostrando então essa dualidade do Duas Caras, vendo duas vidas diferentes. Mas eu gosto como isso acaba se resolvendo no final aqui, para mostrar como poderia ter sido uma vida diferente para o próprio Batman. Então uma história que para mim foi satisfatória. Foi satisfatória em a gente ver elementos que foram criados com o passar do tempo sobre todo o acontecimento que seria o Batman 3 do Tim Burton. Isso é um ponto muito bacana, né? Ver uma versão do Robin dessa realidade, ver o Duas Caras dessa realidade, realmente são momentos legais. Não é um quadrinho perfeito, mas para mim ele me satisfez dentro do que eu imaginava que poderia ser uma história do Batman em continuação a Batman, o Retorno. Nós temos aqui as capas variantes, belíssimas capas variantes. Essa capa aqui tá fantástica, né? E você tem esses extras aqui que a Panini trouxe para a edição encadernada brasileira. E vai fechar então aqui com a guarda e acabou o quadrinho. Então tá aí, meus amigos. Batman 89. Para os fãs do Homem-Morcego, dessa versão do Batman, é um prato cheio para se divertir. Muito pelas referências, muito pelas discussões sociais que nós temos, muito por essa versão do Duas Caras e do próprio Robin, mas talvez só tenha que tomar um pouco de cuidado porque não é uma história perfeita, fantástica, não diria nesse sentido, mas ainda assim é uma história que eu recomendo uma leitura para os grandes fãs do Batman 89. Então, um quadrinho que pega muito na nostalgia e ao mesmo tempo ele traz todas essas ideias esquecidas da continuidade que envolve o universo do Burton. Um trabalho bem legal do Sam Raimi aqui, focando inclusive em outras coisas que envolvem esse universo, e o Johnny Quinones, que é o grande fã do universo do Batman 89, acaba trazendo muitos elementos de referência e fazendo um desenho que eu acho muito bonito. Às vezes só peca um pouco na narrativa. Então, para este quadrinho aqui, eu vou dar uma nota quebrada. Eu vou dar a nota 7,8, quase 8. O 7,8 é para fazer par lá com o Superman 78, mas é um quadrinho que fica a recomendação para quem é muito fã desse Batman, que gosta do Batman do Tim Burton e que quer acompanhar diretamente então a continuidade do que envolve esse universo criado lá a partir de 1989. Uma boa pedida nesse aspecto. Já leu esse quadrinho? Tá com vontade de pegar ele? Traga os comentários aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como os meus comentários da última cena que foi liberada envolvendo o Batman Michael Keaton no filme do Flash. Deixa aqui nos comentários um emoji de morceguinho com as palavras Batman 89 para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através
através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.